Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Já fazia uns 4 anos que eu estava separado. Tinha uma filha com minha ex-mulher e, como deixei nossa casa para elas, da separação, fui me virando como podia, morando numa kitnet, um apartamento pequeno ali, até mesmo de favor em casa de parentes. Pelo menos no começo foi assim. Olha que período complicado que eu passei, viu? Foi difícil ficar longe da minha ex-mulher, até porque eu continuava gostando dela. E principalmente longe da nossa filha. Foi logo depois que completou 4 anos que estávamos separados, que eu mudei para um pequeno condomínio. Era assim um terreno com 6 casas construídas e o detalhe, só parentes moravam ali. Quem me deu a dica foi meu tio. Era a menor casa do terreno, com apenas um quarto. Ideal, né, para uma pessoa solteira, principalmente porque eu já tinha uns móveis. E para minha sorte, acabei conseguindo alugar. Pois foi naquele primeiro final de semana que eu conheci a Ivete. A Ivete era a mulher do meu primo. Fazia já 7 anos que estavam juntos. Mas, por incrível que pareça, a gente não se conhecia. Eu tinha saído para dar uma volta ali por perto, nesse dia em questão. Saí a pé mesmo, até para conhecer o comércio, o que tinha e o que não tinha ali perto, né? E quando voltei, ela estava com uma vassoura na mão, varrendo ali na frente do quintal da casa. A gente se cumprimentou e, como a casinha que eu tinha alugado era a última lá do terreno, continuei caminhando. Mas aí ela me chamou. Repito, a gente não se conhecia. Escuta, você é o Reinaldo, primo do Paulo? Me voltei para ele e confirmei. Aí ela se apresentou. Diz que meu primo tinha comentado com ela sobre mim. Aí já aproveitei para perguntar do primo também, né? Se ele estava em casa. Até porque não tínhamos conversado ainda. Naturalmente que não perguntei se ela era esposa dele, mas concluí que sim. Olha, tudo bem que era mulher do Paulo, viu? Mas que mulher bonita. Tinha um cabelão assim comprido, que chamava demais a atenção. É claro que olhei para ela, né, com todo respeito. Só achei bonita, mas, sabe, ficou nisso. Até porque, segundo ela, o Paulo ainda estava no trabalho. Apesar de não ter nenhuma segunda intenção, não me perguntem por quê, mas a imagem dessa mulher ficou no meu pensamento. Principalmente aquele cabelão lindo, comprido até quase a linha da cintura. Além do meu primo, 2 tios meus também moravam ali. E também tinha os cunhados deles, todos com suas respectivas famílias. Como já disse, só tinha parente morando ali. Acho que eu devia ser o único que morava ali sozinho. Naturalmente que todo mundo sabia que eu era separado e que tinha uma filha. Naquele mesmo dia, pouco antes de escurecer, o Paulo foi lá e bateu na minha porta. Foi me chamar para tomar cerveja com ele. Falou que tinha umas latinhas em casa, né? Que estavam geladinhas. Naturalmente que eu aceitei, até porque com ele também fazia tempo que eu não conversava. Ficamos ali na frente da casa dele, bebericando, conversando, botando o assunto em dia. A Ivete, sua esposa, ficou ali na janela, prestando atenção na conversa. Vez ou outra a gente se olhava, mas tudo assim, no maior respeito. Juro por tudo. Eu tinha achado a mulher do meu primo bonita, mas em nenhum momento cheguei a cobiçá-la, por exemplo, ou fiquei com algum pensamento bobo. Não, isso não. No fim, acabei me dando conta que tinha sido muito bom, né? Eu ter me mudado ali para aquele terreno. Tem gente que não gosta muito de morar perto de parente, mas no meu caso, acho que foi até um bom negócio. Tempos depois eu fui buscar minha filha para passar o dia comigo. E quando estávamos chegando, a Ivete apontou na janela e puxou assunto. Apresentei minha filha para ela. Ela falou que era uma menina muito bonita, me deu os parabéns. Falou que também tinha o sonho de ser mãe. Sabe, aos poucos a gente foi
entabulando ali uma conversa como amigos. Um se aproximando do outro, até porque o primo era a pessoa mais chegada que eu tinha ali naquele lugar. Talvez até por conta da idade, né? E por consequência, sua mulher acabou se tornando também mais próxima de mim. O problema é que essa aproximação acabou interferindo na minha cabeça, digamos assim, mais do que deveria. Não devia acontecer, porque mulher casada com o primo. Mas é o tipo da coisa que você não segura. Comecei a pensar mais nela, a gente conversava muito, comecei a sentir umas coisas, tá entendendo? Uns pensamentos que até então não tinham me ocorrido, porque a mente da gente tem gente que pensa assim, nossa, o homem é um bicho muito sem vergonha. Não é. A mente da gente é que faz a gente pensar em umas coisas. É instinto. Sabe, eu já vi muita gente falar, nossa, cabeça do homem é só abobrinha. Não. A gente às vezes é até puro de coração. Mas tem esses tempos eu estava inclusive assistindo um programa sobre isso, que são hormônios, que são coisas dentro da gente assim que se ligam um com o outro e aí causa uma certa reação, mas não é assim de partir da gente mesmo, sabe? São as ebulições químicas ali dentro. E eu comecei a entrar nessa, sabe? Não queria, até porque não devia. Mas comecei a pensar na mulher. Lembro que um dia a gente conversou e ela me fez um monte de perguntas a respeito da minha ex. De como era o nosso casamento, sabe? A gente já tinha assim, uma certa intimidade maior. Quis saber também por que eu nunca tinha me casado de novo. E até se eu estava saindo com alguém, até isso ela perguntou. Eu só pensei, não provoca, mulher, não provoque. Apesar de tudo, sabe? Fiquei ali conversando com ela e aos poucos eu comecei a perceber que ela já estava me olhando de um jeito que não era exatamente aquele jeito lá de trás, de quando eu cheguei. Sempre que a gente se via, parecia que tinha alguma coisa no ar, sabe? Mas o que tinha no ar, não sei, mas que tinha. Nunca foi minha intenção, isso eu juro. Mas depois de uns 4 meses e meio, 5, eu percebi que não adiantava mais querer dominar o meu pensamento porque ele não obedecia. Eu já estava encantado por essa mulher. Sempre que a gente conversava, sem o primo por perto, eu me sentia de um jeito assim em que eu não consigo nem explicar. E como não tirava a mulher do pensamento, comecei a me dar conta de que só podia ser uma coisa. Eu estava enrabixado pela mulher. E olha, só Deus sabe o quanto que eu me recriminei por isso. A última coisa que eu queria na vida era gostar de uma mulher comprometida e pior, casado com meu primo. Me atravessar no caminho do meu primo não estava nos meus planos, é claro que não. Eu só queria sossego. Mas a imagem dessa mulher, o que me dava menos era sossego. Eu não tinha um segundo de paz, sabe? Ela na minha cabeça o tempo todo. Até no começo, lembro que eu tentei me afastar, não chegar muito perto, evitar ao máximo vê-la ou conversar com ela. Principalmente sem o Paulo perto. Antes de sair de casa, sempre dava uma olhada para ver se ela não estava ali na frente, na casa dela, ou na janela. Tudo, juro, para evitar um encontro. Tudo para não deixar aquela coisa que eu estava sentindo e que naquele programa que eu assisti, sabe, eu entendi tudo. É a química, uma coisa juntando a outra, sabe aquelas coisinhas assim, os hormônios, aí junta um do outro, sabe, e sai aquele foguinho. Pois então, não é da gente, não é gente que decide, eu vou gostar da prima, da mulher do meu primo. Não. O que menos a gente quer é gostar de pessoa que já tem alguém, para evitar a confusão. Mas aí, né,
Tem os hormônios, aquele foguinho e quando você vê, tem coisas que não dependem da nossa vontade. Mesmo a gente fazendo uma força danada, não quero, eu saio, juro, não quero conversar com essa mulher, não quero. Não quero, até porque eu não devo. Sabe, isso aí não vai dar legal, O resultado é que eu pensava na mulher mais ainda. Até que um dia não teve jeito. Nos encontramos ali na frente do portão. Eu tinha saído a pé para dar uma volta ali pelo bairro. E quando estava voltando, ela estava saindo. Nos cumprimentamos e ela falou: nossa, Reinaldo, você anda sumido? Tá tudo bem? Tá, tudo bem. Mas sumido eu, capaz. E você? Tá indo onde? Eu vou dar um pulinho ali no mercado, vou comprar as coisas que estão. Aliás, se as sacolas ficarem muito pesadas, você bem que me podia fazer um favor, né? Se eu ligar para você e me buscar de carro, você vai? Falei que sim. Mas vejam como é o destino. Não basta os hormônios, tem o destino também. Não fui eu que me apresentei. Eu estou contando essa carta aqui, vocês estão de testemunha. Fui eu que pedi para ir no mercado com ela? Não. Bom, de qualquer maneira, cheguei a pensar que ela não estivesse falando sério. Para começar, a gente nem tinha o telefone um do outro. No entanto, nessa hora, ela pegou o celular da bolsa e pediu para lhe passar o meu número. E mesmo assim, meio contra a vontade, passei. Para minha surpresa, não é que dali uns 40, 50 minutos ela realmente ligou, querendo saber se eu ia buscá-la lá no mercado? Todo mundo está ouvindo a história que eu estou contando. Não tínhamos trocado o telefone um do outro. Ela pediu que eu desse o meu número para ela. Eu dei. Não sou mal educado também. Vou negar agora uma corridinha ali do mercado? Para a mulher do meu primo? Nunca. Mas ela pediu. E ligou para ver se... Tá entendendo? Olha, meu coração bateu tão forte naquela hora, porque mesmo não querendo, pensamentos invadem a cabeça da gente. Peguei o carro e fui até o mercado buscá-la. Ela estava me esperando ali no estacionamento, com as sacolas ainda no carrinho. Eu ali, né? Me dirigindo a ela e só pensando. Hormônios. Nossa, aí eu banquei o falso. Nossa, que bom que você veio. Não sei como eu ia conseguir levar esse monte de sacolas. Aí eu banquei o falso, né? Eu até tinha esquecido que você tinha pedido. Guardamos tudo no porta-malas e fomos para casa. Naturalmente que teve gente ali no terreno que viu nós dois chegando juntos. Mas acredito que ninguém tenha pensado alguma bobagem a nosso respeito. Até porque sabia que eu e o primo nos dávamos muito bem. Eu, inclusive, entrei para ajudar a Ivete com as sacolas. No fim, quando me despedi para ir para minha casa, ela colocou a mão no meu ombro. Todo mundo está escutando, né? Ela colocou a mão no meu ombro e, me olhando nos olhos, falou: obrigada, viu, Reinaldo? Nossa, você foi um amor. Imagine, Ivete. Precisando é só chamar. Olha que eu chamo, hein? Tá todo mundo vendo, né? Falou aquilo e continuou com a mão no meu ombro. E eu pensando comigo: o que essa mulher quer fazer com o meu ombro? Será que... Sabe, eu ali nervoso. Porque a gente fica nervoso. Mulher bonita que tava me dando problema. A mulher põe a mão no ombro, agradece, e eu pensei: tá, agora eu vou para casa. Não, ela ali com a mão no meu ombro. E também me olhando na cara. Como se estivesse querendo dizer mais alguma coisa. Só que acreditem, não falou nada. Ficou nisso.
Mas só eu sei o estado em que saí daquela casa. Até para caminhar, eu tive uma certa dificuldade, perna mole, sabe? Depois que voltei para casa, adivinha no que eu fiquei pensando o tempo todo até a noite? Pois é. O que tá acontecendo comigo? Eu mesmo, sabe? Me perguntava em pensamento, eu não posso, cara. Isso não é para mim. Mulher do primo. Sabe? Não tem a ver. O que se quer? Se quer arranjar confusão? Por que eu tinha que me encantar por essa mulher? E o pior, ela ainda me mandou a mensagem depois. Oi, Reinaldo. Se quiser vir jantar com a gente hoje, venha, tá? Vou preparar uma comida bem gostosa. Respondi que ia pensar, e qualquer coisa eu aparecia, no que ela mandou outra. Tá bom então, mas venha, tá? No fim, achei melhor não ir. Vez ou outra, ela mandava alguma mensagem para mim, de bom dia, sabe? Cumprimento, aquelas coisas todas. Mandava algum vídeo engraçado, uma imagem. Toda vez que o celular apitava e eu via que era algo dela, meu coração já trepidava. Aos poucos, comecei a mandar coisas também, até porque é chato, né? A pessoa te dá atenção lá e você não manda nada. Fica parecendo que... Enfim, mesmo já estando com aqueles 4 pneus arriados por essa mulher, juro, eu sempre respeitei o primo. Também não tinha coragem de fazer nada, sabe? Nesse sentido aí de me aproveitar da situação. Até que depois de um tempo, com a mulher dominando cada vez mais os meus pensamentos, parecia até que era que ficava... Enfim, cogitei, juro, me mudar dali. Juro por Deus. Ir embora para outro lugar, tudo para ver se conseguia tirar a mulher do pensamento. Até porque era um gostar sem razão de ser. Antes que o pior acontecesse, o melhor para minha vida era sair. Mas aí fiquei protelando, deixando o tempo passar. Um dia que eu saí com um amigo do trabalho, a gente foi beber. E aí conversa vai, conversa vem. Eu acabei desabafando com ele. Sabe, você quando toma uma ceva a mais, assim, você fica meio frouxo, né? E acaba falando que não deve. Não devia, até porque nem era coisa dele, mas desabafei. Falei da Ivete, das coisas que ela tinha despertado em mim. Eu precisava conversar com alguém. Sabe, aquilo estava entalado. E aí, quando eu tomei umas 3 ou 4 cervejas, aí você fica mais soltinho, assim, sabe? Aí eu comecei a falar com cara a cara. Tô apaixonado por essa mulher, cara. Mas sabe, eu acordo pensando nela, durmo pensando nela. E não sei, eu não quero ser assim, maldoso. Mas parece que às vezes ela me dá uns toques, assim, sabe? Como que me incentivando. Olha, eu não sei o que eu faço. Não sei o que eu faço, não sei. Eu vou me mudar dali, porque... Para minha surpresa, no dia seguinte, eis que a Ivete me manda uma mensagem. O que houve ontem, Reinaldo? Chegou em casa de madrugada? Por acaso você estava com alguma mulher? Eu achei que era pergunta tão fora de hora. Como assim? Mas falei a verdade, que tinha saído com um amigo, né? Do trabalho, do que ela retrucou. Tem certeza? Essa mulher quer me fritar os miolos mesmo. Será que ela... Não pode. Duvido. Você pode me dizer? Mas eu já disse, eu estava com um amigo. Pro meu espanto, ela escreveu. Sabe que eu não consegui dormir ontem enquanto não escutei o barulho do teu carro chegando? Fiquei preocupado. Ai, meu Deus do céu. Primeiro tem os hormônios. Depois tem a imagem da criatura atormentando a gente. Como se não bastasse, a mulher me pergunta
onde que eu estava e com quem, e disse que ficou de madrugada acordada só para eu chegar. Mas e o primo? O primo devia estar dormindo ali, feito um pateta do lado dela, né? Mas por que essa mulher está interessada em que hora que eu chego? Será que ela tá querendo também? Só podia, né? Era demais para eu acreditar, porque era bom demais. Só que ao mesmo tempo não tinha outra explicação. Ela falou que não tinha dormido enquanto não escutou o barulho do carro chegando, e depois ainda disse que ficou preocupada. Por que será que essa mulher tá Naquele dia mesmo, quando a gente se viu, rolou uma troca de olhares intensa. Nem eu disfarcei, viu? Porque tudo se encaminhava assim para uma coisa recíproca. Podia ser coisa na minha cabeça? Podia. Eu podia estar confundindo tudo? Olha, difícil, né? Mas podia, tudo bem. Mas parecia que alguma coisa estava rolando, viu? E não era só da minha parte. O modo como a gente se olhou aquele dia não era normal. À noite, resolvi sair um pouco para esfriar a cabeça, peguei o carro. Só que logo chegou uma mensagem no celular. Posso saber onde que você vai, Reinaldo? Eu li aquilo, não precisei nem... E cheguei à conclusão que já devia ter chegado há muito tempo. A mulher tá querendo. Tá mais do que claro, cara. A mulher sabe a hora que eu chego em casa. A mulher não dorme de preocupada comigo. Fica perguntando se eu tava com alguma mulher. E mesmo quando eu falei que tava com um amigo, mesmo assim ela insistiu, porque tava preocupada. Porque ela não queria que eu ficasse com outra mulher. E quando uma mulher não quer que você fique com outra, o que está acontecendo? Mulher está querendo. Lógico. Olha, eu só não acreditava 100% nisso, porque eu achava que era demais para minha bola. E ela acrescentou ainda: não está indo se encontrar com nenhuma outra mulher, né? Eu li aquilo e sei lá, viu? Aí senti aquele toque de cobrança. E aí disse: olha, mulher, é isso aí. Eu não estou entendendo errado. Não estou. Para estar com ciúme. E ela estava com ciúme. Só a mulher com ciúme que fala isso. Ela já tinha dito que não tinha conseguido pregar o olho aquele outro dia. E agora, me perguntando para onde que eu ia. Meu Deus, só de pensar nisso, eu fiquei num estado assim. Respondi que só tinha saído para dar umas voltas, mas que logo voltaria para casa. E ela mandou outra. Tá bom, se cuida, tá? A grande verdade é que depois disso, parece que mudou mais ainda aquele clima entre a gente. No domingo, por exemplo, eu fiquei ali no terreno conversando com meu primo, mas não consegui. Eu falava com ele e olhava para ela, sabe? Não sei como o Paulo não desconfiou ou não notou. Fiquei tão atarantado, principalmente porque ela também parecia agitada, ansiosa, como se algo a estivesse preocupando ou, sei lá, de todo modo fiquei na minha, né? O problema foi que na semana seguinte, eu ali em casa, eis que ela apontou a cara na janela. Eu dei até um susto. Ela querendo saber o que eu estava fazendo. Falei que não estava fazendo nada. Aí ela perguntou se a gente podia conversar um pouco, porque tinha algo importante para dizer. Perguntei o que era, já tremendo a canela, mas ela respondeu naquela base: então, melhor a gente conversar no outro lugar. Você não quer me pegar de carro ali na rua? Naquela de baixo ali da panificadora? Ó, vamos fazer o seguinte, eu vou sair agora. Aí você espera um tempinho, uns 5 minutos, e passa ali para me pegar, tá bom? Só Deus sabe o que passou pela minha cabeça. Eu talvez não, com certeza não devia ter feito aquilo. Sabe lá o que podia desencadear. Mas quando vi, já tinha concordado. Ela saiu, esperei uns minutos e saí de carro também. Ele estava me esperando debaixo de uma árvore, ali na rua da panificadora. Entrou
Eu continuei dirigindo, assim, durante um tempo, até que parei na frente de uma pracinha, que tinha umas quadras de areia ali. Me virei para ela e a gente ficou se olhando. Até que eu perguntei o que ela queria comigo. Juro que, apesar de tudo, eu não esperava ouvir aquilo. O que você está fazendo comigo, Reinaldo? Quem, eu? Ué, como assim? Eu não consigo parar de pensar em você. Tem horas que me dá até medo dessas coisas que eu estou sentindo, sabia? É mesmo? Bom, mas então é meio grave, né? Mas me fala, o que é essas coisas que você está sentindo? Será que você não sabe? Será que você não percebeu ainda que eu tô na tua? Você tá na minha, mas como assim? Pelo amor de Deus, né, Reinaldo? Você sabe do que eu tô falando, né? Você não quer conversar comigo dessa paixão que eu tô sentindo? O pior é que ela falou aquilo e eu fiquei pensando numa resposta. Mas só que não deu tempo, porque a mulher falou e veio com tudo pra cima de mim. Sabe, me deu um beijo na boca. De qualquer maneira, eu ainda me segurei, mas só Deus é que sabe o quanto eu vinha sonhando com aquele beijo. Depois eu me rendi, né? Disse, tá, então tá, vamos lá. Acabei entrando no embalo. E aí, né, confessei pra ela o que já tinha confessado pra aquele meu amigo de bar, né? Que estava sentindo o mesmo por ela, que estava desesperado de paixão. E ela então quis saber, mas e agora? O que a gente faz? A pergunta de milhões. Sinceramente, não sei, viu? Mas é uma coisa nova pra mim. Eu não tô nem sabendo lidar com esse sentimento. Quer saber? Nem eu. Eu não imaginava que fosse sentir isso por você. Sem ter resposta, nem ela nem eu, o que a gente fez? Se beijou de novo. E o pior foi depois do beijo, viu? Porque embora um tenha dito que não sabia o que fazer e outro tenha dito que não sabia o que fazer também, na verdade, nós dois sabíamos o que fazer. E fomos fazer no primeiro motel que eu encontrei. Pior é que depois de fazer o amor, aí mesmo é que eu tive total certeza que estava encabrunhado nessa mulher, de um modo que nunca havia estado por outra mulher, nem mesmo, juro, pela minha ex-esposa. Conclusão, engatamos um namoro, só que mesmo feliz por um lado, só eu sei o meu medo, porque se isso caísse nos ouvidos de alguém ali do terreno, meu primo com certeza descobriria tudo também. Sabe Deus qual seria a sua reação. Barato não ia ficar. Até porque ele também era louco pela Ivete. Isso ele mesmo me falou um monte de vezes. Dias depois, inclusive, ele me confidenciou que a Ivete estava meio esquisita, tratando ele de um jeito estranho, meio calada, e que chegou a dizer isso, que estava com medo de perdê-la. Meu Deus, o que eu ia dizer pro cara? Na verdade, apesar daquela paixão, fui pego de surpresa, porque eu não imaginei que ela tivesse tanta coragem, viu? Mas pro meu espanto, acredite quem quiser, a mulher acabou se separando do meu primo quase um mês depois que trocamos o nosso primeiro beijo. 28 dias, para ser bem exato. E me comunicou depois que tinha se separado. Diz que estava na casa da mãe, queria me ver, aí me passou a localização para eu ir lá ao seu encontro. Olha, foi uma coisa inacreditável. Mas foi melhor assim, porque era difícil a gente continuar junto e ela ainda casada com meu primo. O risco de tudo terminar mal era imenso. Mas a gente continuou se relacionando, mesmo achando melhor guardar segredo por um tempo. E apesar de já fazer 3 meses que ela largou do Paulo,
eu sei que ele não se conformou, que ainda vai atrás dela, choramingar, tentar uma reconciliação. E sempre pergunta se há outro homem na jogada. Só eu sei o meu medo, que eles tenham uma recaída, ou sei lá, ela pense melhor e decida voltar para ele. E ao mesmo tempo, né, para evitar que isso aconteça, tenho medo de assumir o nosso romance e o Paulo me matar. Esses dias, ele falou que se souber que ela anda saindo com outro, ele passa fogo no cara. Disse assim com essas palavras, sabe? E não sei, sabe? A gente quando deve alguma coisa pro cartório, você fica meio... Não sei, mas ele me pareceu até dar uma olhadinha pra mim, assim, meio esquisita. Será que ele tá desconfiado? Deus queira que não, porque ele me mata. Me mata. Mas o que eu posso fazer? Eu contei a minha história exatamente do jeito como aconteceu. Primeiro, a cabeça não estava funcionando bem. Eu vi naquele programa. Hormônio com hormônio. Tem aquelas coisas do cérebro também, que um conecta com o outro, dá aquela faísquinha e liga a bagaça. E depois de ligar, você quer até apagar, mas não consegue. E aí as coisas vão acontecendo. Por isso que tem homem que entra numa parada assim e acaba morrendo. Agora, aí você me pergunta, mas será que o cara não tinha medo de morrer? Ou não sabia que podia morrer? Sabia! E não queria morrer. Mas essa coisa, sabe, de você olhar para a mulher e tudo mexendo o teu corpo, você não consegue dizer não. Não é, é isso que eu queria que as pessoas entendessem. Não é a gente que quer. É os pedaços da gente lá dentro que um conecta com o outro, um liga aqui, tira da tomada ali, pá, e a gente não tem domínio sobre isso. Por isso que muitas vezes o cara acaba morto. Aquele dia, fiquei me borrando de medo, ele falou sério. Sabe aquele olhar assim meio perdido? De modo que não duvido que ele seja mesmo capaz de fazer isso. E eu, se eu tivesse um pouco de bom senso, largaria dessa mulher. Mas amo essa mulher mais do que tudo. Mesmo com o medo de que aconteça alguma coisa ruim. E se por conta desse medo, desse impasse, ela se arrepender e reatar com ele, é uma dúvida que eu tenho também. Se pelo menos ele já tivesse mais conformado, assim, sabe? Já tivesse aceitado, na boa, a separação. Mas o cara é doente por ela, tanto quanto eu. É capaz de fazer tudo para ela voltar para ele. E, sinceramente, aí é que mora o perigo. Porque esse tudo inclui um monte de coisa. Até dar cabo de mim. O que eu faço? Não sei. Sabe, tenho medo de morrer, mas dela eu não largo. Mas não largo mesmo. Mais adiante a gente vai precisar assumir que está junto. Ou se mudar para algum lugar, né? E se ele encontra a gente? Meu Deus do céu. Não sei do que mais que eu tenho medo, viu? De morrer? Por conta do que eu estou fazendo? Até porque eu estou fazendo uma coisa que eu não permitiria que fizesse comigo? Com a minha mulher? Ou se o medo maior é que ela chegue à conclusão de que deu um passo errado. E aí volte para ele. Sabe, parece que eu estou ouvindo assim, tanto medo que eu tenho, eu fico imaginando. Olha, eu pensei melhor e acho que, sabe, isso me dá mais tremor, viu? Porque aí, quem vai precisar matar o primo sou eu.